A paz de Jesus Cristo a todos. O texto da nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, que diz assim: E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Olha que maravilhoso é esse texto. Jesus Cristo inicia o seu ministério terreno. Ele se encarnou, nasceu de uma virgem, cresceu na graça, no conhecimento, na estatura, assim como eu e você podemos crescer quando nós nos aproximamos mais e nos aprofundamos no conhecimento de Deus. Ao dar início ao seu ministério, ao passar ali pela provação do deserto, após ser batizado nas águas, Jesus, ele reconhece, ele tem a convicção, ele tem a certeza de qual era a sua missão nessa terra. Assim como nós, que entregamos nossa vida a Cristo, descemos as águas do batismo, somos provados, nós temos que ter a convicção de qual é a nossa missão nessa terra. E é fácil saber qual é a nossa missão, porque Jesus, ele nos deixa ordenamentos, ordenanças, mandamentos a serem cumpridos. E o mais interessante, nós recebemos a ordem de sermos imitadores de Cristo. Então, o que nós temos que fazer como servos de Jesus, o que nós temos que fazer assim que entregamos nossa vida a Cristo, que nós descemos a água do batismo, passamos por provações, o que nós temos que fazer agora? Se você ainda não sabe, já é crente em Jesus Cristo, escute isso. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o momento é esse, entregue agora a sua vida a Jesus Cristo e passa a cumprir essa missão maravilhosa que todos os salvos têm através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Qual é a nossa missão? Preste atenção, crente. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós o convidamos para entrar na nossa vida, o Espírito de Deus vem habitar em nós, ele vem fazer morada dentro de nós. Nós passamos, o nosso corpo passa a ser templo de habitação do Espírito Santo, então o Espírito vem sobre nós. Aleluia! E por que o Espírito vem sobre nós, o Espírito do Senhor? Vem para que nós possamos evangelizar os pobres. E entenda, que pobres aqui não é as pessoas que estão numa condição de pobreza. Pobre é todo aquele que não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pois eles são pobres de espírito, assim como o próprio Senhor Jesus nos ensinou lá no sermão da montanha. Lembra? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Então nós temos que pregar o evangelho aos pobres, aqueles que não têm Jesus, aqueles que não têm a riqueza do mundo espiritual. Pregar o evangelho a todos, aos pobres, evangelizar os pobres, porque Deus nos enviou para curar as almas feridas, através do poder da sua palavra que sai de nossas bocas, a curar os enfermos, os quebrantados de coração, aqueles que estão não só padecendo pela dor física, mas aqueles que estão padecendo com dores na alma, com enfermidades na alma, enfermidades terríveis, aqueles que carregam culpas, que têm a raiz de amargura dentro de si. Deus nos chamou para apregoar, para anunciar a liberdade aos cativos, aqueles que estão oprimidos pelo poder do pecado, aqueles que estão sendo presos por Satanás. Deus nos chamou para dar vista aos cegos,
A palavra de Deus nos diz que quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do mal, eles tiveram seus olhos carnais abertos e viram que estavam nus. Quando seus olhos carnais foram abertos, seus olhos espirituais, que viam a Deus passeando no jardim na viração do dia, foram fechados. Então Jesus Cristo, ele veio e nos chamou a ser seus imitadores, para que nós possamos restaurar a vista ao cego, restaurar a visão espiritual, aquela que é pela fé, aqueles que estão cegos neste mundo, para pôr em liberdade os oprimidos. Primeiro ele fala assim: eu tenho que anunciar a libertação aos cativos, aqueles que estão presos. E eu tenho que pôr em liberdade os oprimidos. Como que os oprimidos são postos em liberdade? Através do ensino, do poder da palavra de Deus. Porque muitos aceitam a Jesus, mas ainda estão presos à opressão. Eles precisam ser postos em liberdade. Nós também temos que anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável fala daquilo que é maravilhoso. Nós temos o dia do juízo, o dia do Senhor, e nós temos o ano aceitável. O ano aceitável se refere ao período da graça, um período que começou ali com Jesus Cristo se encarnando nessa terra, morrendo e ressuscitando, e vai terminar com o arrebatamento da igreja, vai terminar quando a igreja for tirada desta terra, e falta um pouquinho de tempo apenas para isso se cumprir. Então, nós temos o dever de anunciar esse ano aceitável. Com o ano aceitável vem o anúncio da gloriosa volta de Jesus Cristo. Que nós possamos cumprir o nosso papel como crentes salvos, lavados e remidos pelo sangue poderoso de Jesus Cristo nessa terra, sendo imitadores de Cristo e cumprindo aquilo que Lucas escreveu no capítulo 4, versos 8 e 19. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.